dia, pessoal. Mais uma aulinha aí pra gente, seguindo aí da estrutura atômica, análise do átomo, das suas partículas. A gente chega no caso de semelhança atômica, que é uma aula muito importante e que a gente deve ter muito cuidado, porque para analisar a semelhança atômica, eu preciso dos conceitos de número de massa, número atômico, número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Então aqui, ó, eu simbolizei o número de massa por A, o número atômico por Z, número de prótons por P, número de nêutrons por N e número de elétrons por N é negativo, tá? Não é acento, não. Então, você vai chegar numa questão e vai encontrar o símbolo do elemento acompanhado de dois números. Aqui eu coloquei o carbono, ele tem o número 14 e o número 6. E aí eu vou te pedir para encontrar cada um desses números para mim. Então, primeiro macete, pessoal. O número de massa é sempre o maior dos números que aparecem acompanhado do símbolo. Ele pode aparecer embaixo, aqui, aqui. Isso não é uma regra, ele sempre está na lateral direita superior. Pode aparecer em qualquer lugar. Então você vai guardar. O número de massa é sempre o maior que aparecer acompanhando o elemento. No caso aqui ele é 14. E obviamente o número atômico vai ser o menor, 6. Ficou faltando encontrar o P, o E e o N. Então agora é o macete. Isso aqui é um átomo neutro, não é um íon, não tem carga positiva nem negativa em cima dele ali. Então você vai fazer o Z, ele sempre é igual ao P. E no caso de átomos neutros, ele também é igual ao E. Isso significa que se o número atômico for 6, ele tem 6 prótons e tem 6 elétrons. Isso aqui, pessoal, só vale se for átomo neutro. Essa igualdade aqui, ela vale sempre, tá? O caso do elétron é só para espécies neutras. Se for íon, aí a gente assiste outra videoaula. E para encontrar o N, professor, se você lembrar, o A, ele é P mais N, ou alguns escrevem Z mais N por causa da igualdade. Então, o número de massa, o 14, ele é igual ao número de prótons, 6, mais o número de nêutrons. Logo, nêutron vai ser igual a 14 menos 6, ou a 8. Ou seja, o número de nêutrons é sempre o A menos o P ou o Z. Guarda essa regrinha aí, tá bom? Então, vamos ver se a gente pegou o jeito. O A, 16 ou 8, sempre o maior, 16. E o menor é o Z, certo? Z sempre é igual a P, então P também é igual a 8. Número atômico igual a próton, então número próton igual a 8. Como ele é um átomo neutro, ó, você tá vendo, não tem mais 1, menos 2, nem nada aqui em cima. Eu também posso afirmar que o Z é igual ao número de elétrons, 8 também. Aí, beleza. E o N, pessoal? O N a gente vai fazer o A menos o P. 16 menos 8, que também vai dar 8. Beleza. Bom, galera, o lance aqui é semelhança atômica. Se a gente olhar, o número de massa deles é diferente do átomo de cima com o átomo de baixo. Eu estou com semelhante, né? Entre dois átomos. Estou estudando o que é semelhante entre dois átomos. Então, o A é diferente, o Z é diferente, o P é diferente e o E também é diferente. Só que o número de nêutrons dos dois é 8. Então, dentre todos os números, um é igual. Ou seja, ele apresenta um caso de semelhança. Para a gente dar nome para esses casos de semelhança, eu separei alguns exemplos aqui. Vamos começar pelo primeiro. Ó, maior é massa, menor é o número atômico, maior é massa, número atômico. Aqui é tudo igual, então tanto faz. Sabendo, pessoal, que esse cara tem Z igual a 1, então eu posso afirmar que ele tem prótons igual a 1, esse cara também tem prótons igual a 1, e esse cara também tem prótons igual a 1. Todos eles têm o mesmo número de prótons. Tem massa diferente. Ah, professor, ele também tem o número de elétrons igual. Mas o que prevalece é o número de prótons.
Então, o número de prótons deles é igual. Quando o número de prótons dele é igual, olha, acabei de escrever igual. Iso. Iso significa igual, mesmo. Eles são isótopos. As 3 espécies são isótopos. Entenderam, gente? Quando apresentam o mesmo número de prótons, a gente chama eles de isótopos. Então, vou escrever. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Beleza? Só uma curiosidade aqui, pessoal. Esse hidrogênio que tem massa igual a 1, ele é chamado de hidrogênio leve. O hidrogênio que tem massa igual a 2, ele é chamado de deutério. E o hidrogênio que tem massa igual a 3 é o trítio. O trítio é o hidrogênio mais raro que existe no planeta Terra, no universo, né? Extremamente caro, muito mais caro do que o ouro, por exemplo. Bom, entendemos o que é isótopo? Lembra lá dos Simpsons? Lá tem o time de futebol americano que chama os isótopos, porque eles são todos iguais. Mas aí tem um errozinho de conceito, mas é porque essa definição de isótopo é a mesma definição de elemento químico, né? Os átomos de um elemento não são iguais, mas eles precisam ter o mesmo número de prótons. Aí é o que o carinha lá dos Simpsons tentou fazer, mas de forma um pouco equivocada. Enfim. Se a gente olhar esse exemplo aqui de baixo, o número de prótons é diferente. Esse tem 6 prótons e esse tem 7, né? Olhando já pelo número atômico. Só que a massa aqui é 14 e a massa aqui também é 14. Quando átomos têm o mesmo número de massa, mesmo igual, né? Eles eram chamados de isóbaros. Isóbaros, mesmo número de massa. Então, são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Beleza? Próton P, massa A. E aí, se a gente olhar o último exemplo aqui embaixo, pessoal, 40 e 20. 40 é a massa, 20 é o número atômico. Aqui no potássio, 39 e 19. 39 é a massa e 19 é o número atômico. Não tem nada igual. Mas quantos nêutrons esse cara aqui tem? Lembra que é só subtrair o maior menos o menor? Esse cara tem 20 nêutrons. O maior menos o menor, esse cara também tem 20 nêutrons. Se o número de nêutrons deles forem iguais, acabei de escrever, eles serão chamados de isótonos. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Vai ter que fazer uma continha para confirmar isso. Então, são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Beleza? Pessoal, chamar a atenção aqui que é macetinho. Iso é igual. Isótopo, P de próton. Isóbaro, A de massa. Isótono, N de nêutron. Beleza? Então fica isso aí. Isótopo, P, próton. Isóbaro, A, massa. Isótono, N, nêutron. Tá bom? E aí tem um último caso, que são os isoeletrônicos. Aqui no meio aparece a palavra elétron. Isoeletrônico são espécies que possuem o mesmo número de elétrons. Beleza? Botei aqui 3 exemplos. Quando estiver trabalhando com íon, lembra que você tem que buscar na tabela periódica o número atômico, senão você vai errar. O sódio tem número atômico igual a 11. Só que ele tem uma carguinha positiva aqui.
essa carguinha positiva, significa que ele perdeu um elétron. Aí, ó, revisão de íon. Com o número atômico 11, lembra que eu falei isso, ó, Z é igual a P, que é igual a E? Só que nesse caso, não é igual a E, não. Porque ele perdeu um elétron. Então, ele tem 11 de número atômico. Ele tem 11 prótons, só que ele perdeu um elétron, então ele vai ter 10 elétrons. Compreenderam, gente? Olha lá. Falei na folhinha passada. Z igual a P, que é igual a E. Se o átomo for neutro. Olha esse cara. Z é igual a P, que é igual a E. Porque ele é neutro, ele não tem nada aqui em cima. Então, se o número atômico é 10, eu olhei na tabela periódica, ele tem 10 prótons e ele também tem 10 elétrons. Agora, no caso do sódio, não. Ele perdeu um, como é que eu sei? Qual do mais ali em cima? Igual aqui no oxigênio. Ele é um átomo neutro? Não. Ele é um íon. Como é que eu sei? Qual da carguinha? O que significa a carga negativa? Significa que ele ganhou elétron. Quantos? 2. Olha os doisinhos aqui. Então, Z é igual a P, que é igual a E? Nesse caso, não. Z é igual a P. 8 e 8. Só que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele não tem 8 elétrons. Ele vai ter 10. Aí, perceba, as 3 espécies têm o mesmo número atômico. Logo, elas são chamadas de... mesmo número de elétrons. Então, elas são chamadas de isoeletrônicos. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, entendido e até a próxima.